machucado, o Benzema com desconforto muscular. O Vini Júnior tomou uma entrada do Gabriel Paulista, que foi expulso da partida, mas tá tudo bem com o Vini. Oswaldo Pascoal, sim, pelo que você viu desse Real Madrid hoje, e aí a pergunta vai ficar injusta, mas pelo que você acha que pode chegar o trabalho de Vitor Pereira neste tempo de treino, tem jogo? É osso. É osso. É osso. É osso. Mas eu acho que vai dar jogo. Eu acho que não vai chegar. Não é a passeio. Agora, eu sou obrigado a concordar com o Zinho quanto ao que ele disse ontem. O Flamengo tem uma memória tática. Quando você já escuta os jogadores do Flamengo que estão jogando, dizer que está difícil entender o que o treinador está querendo, porque o treinador do Flamengo, ele dá liberdade quando o time tem a bola. Quando você tem a bola, o time tem a liberdade para criar. Os jogadores têm a liberdade para chegar ofensivamente. Mas tem a mesma obrigação quando não tem a bola, na recomposição. E confesso para você que muitos deles não têm essa capacidade de recomposição. E aí está, para mim, o grande problema do Flamengo nesses últimos tempos com o Vitor Pereira. É a chamada recomposição, né? É o jogo sem bola. Alguém que vai correr para alguém. E a gente tem um cara que foi mestre nisso, que é o Zinho, que corria para todo mundo. Então, ele sabe muito bem do que ele está falando. Então, quando o cara faz isso, quando você tem essa memória e pode fazer novamente, mas dá para jogar trazendo um pouquinho o Everton Ribeiro mais para trás, numa linha de 3, com um volante fixo, o Thiago, né? E o Gerson, e ele numa linha de 3. Libera na ponta, aqui um pouquinho mais adiantado, o debochado, que também não está jogando nada. Vamos falar logo a real. Precisa achar onde é que ele está, porque ele não apareceu ainda. Precisa se reencontrar, não chegou, voltou da Copa do Mundo e a gente não sabe onde é que ele ficou. Teve questões físicas, né? Tem, mas tudo bem. Mas aí é o seguinte, o futebol não permite que você tenha tempo para respirar. O futebol é duro muitas vezes com você, porque você não tem esse tempo. O jogador vai, não, eu preciso agora de alguns dias e tal. Não vai ter, porque você tem... Já tinha uma final contra o Palmeiras, tem 2 partidas decisivas, tem um Mundial pela frente. Então, o futebol não perdoa. O futebol não te dá perdão. Se você tem a capacidade de executar, executa. Então, eu acho que o Flamengo tem... vai ter jogo. O time do Real Madrid... Olha, o Real Madrid... Se fosse há um mês... Aí você dizia assim... Um mês atrás você falava... o Flamengo tá em chance. Porque o time do Real Madrid não estava legal. Agora voltou. Agora já está encorpado. E aí? Agora é osso. Mas vai ter jogo. Vai ter jogo. Antes não é chegar e dar um passeio, não. Não é chegar e passeio, não. Não é passeio, não. Essa viagem aí é a Vera. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a promessa de Aeroflá, os torcedores do Flamengo empurrando o timezinho. Você conhece bem essa torcida, sabe o que ela é capaz de fazer nesse caminho para o Marrocos. Olha, Zinho, já vou começar lendo as mensagens aqui, ó, porque o Vander Dulce está falando assim, o VP tá encaixando na prateleira do Abel Braga, do Domi e do Paulo Souza, que são técnicos que a torcida do Flamengo não tem mais muita paciência, né? Então, Zinho, diante disso que o Pascoal falou, eu já quero te ouvir no Boa Noite, assim, não dá para sentar o treinador e falar, olha aqui, VP, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, a partir do dia 12 de fevereiro a gente joga como você quiser, mas agora me ajuda a te ajudar? Dani, um abraço novamente para você, para meus companheiros queridos, estávamos lá no YouTube, coisa tava boa lá, né? Pegando fogo. E aqui também. Vem com o nosso clube aqui. Olha só, o clube já tem jogador passando ali, assim, hein, Zinho? Tá no escuro, mas a gente tá vendo enquanto você fala a imagem dos jogadores. Não, dá pra ver. Isso é muito bom, esse é o grande momento. Por isso mesmo, eu acho que chegou a hora de você não ficar de biquinho, de jogar chuteira no chão, de treinador não entender que o time tem essa memória tática que o Pascoal falou, recuar, dar um passo atrás, conversar com os atletas. É importante os jogadores que a gente está vendo aí, ó, entrando para um momento histórico. Você vai jogar uma final de campeonato mundial. Primeiro uma semifinal, passando, chegar a uma grande decisão. Não cabe você pensar individualmente. Na minha vida de atleta, se eu conquistei algum título, foi coletivamente. O Pascoal falou, você corria para todo mundo. Mas o time corria,
O time tinha uma formatação, o time tinha, cada um tinha a sua função. Então você correr, né, você brigar, marcar, mas você está sabendo que o seu companheiro também vai fazer, que está encaixadinho, que o treinador está passando corretamente. Cara, a coisa acontece, flui. Acho que o Flamengo tem que aproveitar esse voo longo, refletir, sentar. O time ofensivamente a gente sabe que tem condições, tem potencial. Agora tem que se organizar defensivamente. Eu tô com você, Dani. Não tô pensando no Real Madrid, não. Eu tô no Madrid semifinal. Que é jogo osso também, é jogo difícil. Então tem que se preocupar primeiro em montar esse time para vencer, para conquistar essa classificação. E aí chegou na decisão, se for o Real Madrid, cara, eles são os favoritos, tem o melhor elenco, tem o melhor time, é o europeu, é o gigante, é o maior campeão, é o clube com o maior número de títulos. Então, assim, eu acho que o Flamengo, com essa percepção e passando, chegando na final, tem a sua chance. Não é o favorito? Não é, mas tem a sua chance. Desde que os jogadores, com o treinador, sentem, se organizem, né? Eu já dei a minha opinião de formatação tática desse time. Com essa formatação, eu acredito que tem uma chance, tem uma possibilidade, né? E como torcedor rubro-negro, que está aí fazendo um Aeroflá, eu como brasileiro, eu sou brasileiro e vou torcer mesmo pro time do Brasil, vou torcer, além da minha origem toda no Flamengo, né? Eu cheguei com 11 anos de idade no Flamengo, então eu vou torcer muito mesmo pro Brasil e pro Flamengo. É isso, a gente viu ali a imagem, parecia o Felipe Luiz, antes dele o Vidal entrando no ônibus que vai levar os jogadores do Flamengo até o aeroporto. Ontem ficou bravo depois do jogo, havia-se uma especulação, né, de que ele poderia não ir à viagem, mas tudo isso parece resolvido. O Vidal embarcou ali junto com todos os outros jogadores e assim eu te dou boa noite, Mauro Naves, presidente. Já já a gente vai no Cícero Melo, mas eu quero te dar uma boa noite aqui antes, porque, ó, tem gente dizendo que prefere o Casablanca, é o Dario Franco, tem gente que prefere o Al Hilal, apesar da quantidade de jogadores árabes e da seleção, né? Então, como é que tem que pensar esse Flamengo? Aquele papo com o VP. Você que é o presida da resenha. Não dá pra sentar o treinador, não? Vamos lá. Boa noite, Dani, companheiros. O Fábio falou de um jeito aqui no cumprimento que a gente, quando tá com muito... O cara tá lá de fora, parecia um segurança, ou era o Vidal, viu? Tinha um cara forte ali, filmando os caras, pra ver se ele tava ali querendo fazer uma média e tal. Enfim, será? Já deve ter dado uma conversada hoje, né? Depois de ontem e tal, deu uma conversada. Não vai viajar assim, todo bicudo aí, não tem porquê. Mas enfim, depois a gente vai comentar, acho que também não tinha nada a ver o que ele fez ontem. E a gente viu um real, sim, nesse jogo, não acompanhamos aqui diretamente, mas fomos vendo momentos e tal, de um real melhor do que, como disse o Pascoal no mês passado, etc. e tal. Vini Júnior voando tanto que o Gabriel Paulista fez uma coisa absurda com ele, deu uma pancada que deve ser punido severamente. É inexplicável o que fez o Gabriel Paulista, ainda mais sendo brasileiro, jogador experiente, 32 anos, dá uma pancada daquela no Vinícius, podia tirá-lo, não só dos jogos aí contra o Flamengo, não, poxa... Mas se ele não pula, eu acho que tinha sido feia. Teria sido muito feia, enfim. E duas notícias pro torcedor do Flamengo acompanhar do lado de lá também, que Militão e o Benzema. Benzema parece que é uma atrás do joelho aqui que tá doendo e o Militão muscular. Enfim, esquece também isso e pensa o que eu vou fazer com o Flamengo. Acho que, né? Que Flamengo eu vou ter? Continuo achando que fosse o Vitor Pereira. Tá questionado aí. Eu não acho que ele é igual o Domenech que chegou, que não tinha experiência, não. Ele tem experiência e tal. Mas eu acho que qualquer outro nesse momento teria dúvidas só nas laterais mesmo, porque no meio ali, aqueles 9 são os que devem jogar. Agora ele tem que acertar como jogar. O Zinho, desde ontem já colocavam, de repente puxar mais o Everton Ribeiro e tal, ajudar um pouco ali atrás. O Arrascaeta não está correndo o que ele corria em 2019, por exemplo, para comparar no último título. Não está. Não é só por causa da idade. Antes da Copa, gente, e ninguém nunca mais falou isso, antes da Copa, o Arrascaeta ficou... Uma pubalgia seríssima. Teve um problema sério, ficou com medo até de não ir para a Copa.
Então não se sabe se isso ainda tem reflexo, não se sabe se isso vai precisar operar daqui a pouco. Olha lá, vem mais um lá. É o Gabigol, hein? Ah, é o cara. O Gabigol entrando no ônibus nesse momento. Você Esse vai tá bem, acompanhar hein? com a gente Esse todo tá bem. o Aeroflá. Deixa eu aproveitar que o Gabigol te interrompeu, presida, só para ver como é que tá o clima lá na porta, porque o Cícero Melo, ele tá desde cedo lá acompanhando a chegada. Eu vi que não era jogador pelo tamanho. É o Marcos Arrascaeta. Aí o Vidal aí, ó. Olha o Vidal aí, olha o Vidal aí. Agora Dando um tchauzinho pra câmera. Eu vi que ele não tinha entrado. Eu Felipe Luiz agora. Felipe Luiz. Ah, bom, essa imagem eu acho que é recuperada. A gente acabou de recuperar para ver certinho a imagem de baixo. A gente tinha visto de cima e agora a gente viu a imagem de frente ali dos jogadores que já estão dentro do ônibus do Flamengo. Cícero Melo! Onde está Cícero Melo para conversar com a gente ver como é que tá a movimentação. Os batedores já estão saindo fora. Tem batedor, tem Cícero Melo trazendo informação ao vivo, porque disso o homem entende e é há muito tempo que faz isso muito bem. Cícero, tudo bem com você? Tudo bem, Dani. Um beijo para você, para os companheiros, para o fã de esporte. A movimentação começa a aumentar muito, a ansiedade, a expectativa, porque não vai demorar muito para o ônibus sair. Já tem uma viatura que já foi lá para dentro, fecharam os portões, os ônibus já estão a postos para sair, vocês já registraram os jogadores entrando dentro do ônibus, agora é oficial, saiu a lista dos relacionados e o Vidal está na lista, claro, então agora é oficial. Torcida do Flamengo também já ficando aqui nervosa, esperando a saída do ônibus. Creio que uns 200 torcedores, mais ou menos, aqui do lado de fora. A segurança também aumentou. São 15 policiais militares, 9 homens da Guarda Municipal, 26 seguranças particulares, pessoal da Sete Rio, Cícero, para dando passar a apoio. informação que está na nossa tela, em tela cheia, o ônibus do Flamengo, nesse momento, saindo do CT do Jorge Elal, Ninho do Urubu, em direção ao aeroporto. O Cícero falou que do lado de fora tem cerca de 200 torcedores, a expectativa maior é lá perto do aeroporto, Cícero. A gente está com a imagem em tela cheia, continua daí e fica atento que já do seu lado vai aparecer o ônibus do Mengão. Ok, Dani, estamos por aqui, então, qualquer momento o ônibus vai aparecer, tá saindo agora. Exatamente nesse momento, tá aqui o ônibus do Flamengo, saindo da concentração do CT Ninho do Urubu, em direção ao aeroporto do Galeão. O Flamengo tem um voo marcado para as 22 horas, né, e tem que chegar até as 9 horas no aeroporto. É voo fretado, mas tem que chegar até as 9. Dá para ver o ônibus com a galera também saudando os jogadores. É um momento mesmo de grande ansiedade da torcida rubro-negra, que espera um título mundial desde 1981, quando o Flamengo foi campeão, enfrentando o Liverpool lá no Japão. Agora que venha o Real Madrid, é o que a torcida está gritando, né? Os torcedores, então, saindo rapidamente aqui, amigo. Essa ansiedade, como é que tá? É igual. É muito bom estar aqui hoje, poder esperar o nosso Mengão lá em busca desse título que tá faltando, Cícero. E vem o Real Madrid, como é que é a música? Olha, eu fiquei sabendo aí que o Benzema já se machucou hoje, meteu o Miguel na gente, que é o time completo. Em dezembro de 81, e Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. É esse o clima aqui, Dani. Flamengo rumo ao aeroporto pro Mundial de Clubes. Tá aí, Cícero Melo, informação ao vivo é com ele. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. A música do Flamengo diz que em dezembro de 81 botou os ingleses na roda. Depois, em 2019, não foi do jeito que se imaginava. E agora o Flamengo tem de novo a oportunidade de tentar o bimundial. A delegação segue agora para o aeroporto. Você vai acompanhar todo esse caminho com a gente aqui. É o Aeroflá, a quantidade de pessoas em maior número é esperada na Ilha do Governador, onde fica o aeroporto do Galeão. E para fazer esse trajeto junto com o nosso drone, a gente tem também o Rafael Marques, que brilhantemente vai trazer a contribuição dele para esse caminho. Conhece muito bem a cidade do Rio de Janeiro, apesar de não dirigir, Rafa Marques, mas está aí para contar para a gente o caminho escolhido e tudo que o Flamengo passa até o aeroporto, onde pega o voo fretado, amigo. Boa noite para você.
Boa noite, Dani. Um abraço aos amigos aí, ao Capita, ao Presida, ao Pascoal, ao Tetra, ao Fã de Esporte está conectado com a gente. Já fizemos esse trabalho aí no ano passado, naquela semana em que o Flamengo foi para Guayaquil jogar a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. E agora a gente está aqui também para poder dar esse suporte aí geográfico da cidade do Rio de Janeiro, né? O CT Ninho do Urubu fica na zona oeste da cidade, no bairro de Vargem Grande. Nesse momento o ônibus está deixando o local e ainda tem um bom pedaço da Estrada dos Bandeirantes até a altura do Rio Centro. A tendência é que o Flamengo não pegue a via expressa da Avenida das Américas, que é uma via larga, mas de muito trânsito, e o Zinho já até falou mais cedo no YouTube, também está passando por algumas obras. A tendência é que o ônibus vá até ali a altura do Rio Centro, faça o contorno no Rio Centro, pega um pedacinho da Salvador Allende, pega a Abelardo Bueno, que é uma via reta que dá direto na linha amarela, e depois pega a linha amarela em direção à Ilha do Fundão, o encontro com a linha vermelha e a chegada até a Ilha do Governador. São 55 quilômetros, um trajeto que pode ser feito, dependendo da situação, já que tem batedor, em um tempo de 1h10 a 1h30 minutos mais ou menos. Depende da velocidade que os motoristas dos ônibus que eles vão adotar e, claro, das condições para a chegada até a Ilha do Governador. Enfim, agora é aquela emoção do torcedor, porque é a hora da corrente de levar a delegação para Marrocos, Dani. E a gente está vendo ali, vai gente de bicicleta, de moto, mas só que vem todo carro mundo de tentando... frente contra eles. A Estrada dos Bandeirantes é mão dupla, eles estão na contramão ali Vem tentando carro acompanhar. agora mesmo ali, assim, acho legal essa paixão e tal, mas tem que ter um pouco de prudência. Agora mesmo vem um carro ali em cima da bicicleta. A moto. Olha lá o carro, olha lá. Cruzou. Mas eles estão no cantinho da pista, que tem a segurança. Quando o Rafael começou a conversar, o rapaz da bicicleta quis encostar no ônibus, evidentemente, para sentir mais perto e tal. E aí ficou de frente para os carros, pelo amor de Deus. Mas isso a gente vai ver em todo o trajeto, essa paixão, essa vontade de ficar perto do ônibus. Se possível, eles queriam estar dentro do ônibus, lógico, conversando, incentivando os jogadores. Então, de uma forma ou de outra, vão fazer isso do jeito que podem. Mas a gente pede prudência, mas sabe que é difícil. Nesse momento, o torcedor está ali, ó, é paixão pura. Tem gente se arrepiando. A hora que saiu ali do CT, eu acho que teve gente que começou a se arrepiar no Brasil todo, porque quem torce mesmo pro Flamengo e tal, se emociona e começa a criar a expectativa do sonho. E é muito engraçado, a gente questiona, é contra o Real, vai pegar o Real, pô, o Real também pode cair na semifinal. Até a música já é, Real Madrid pode esperar, ou seja, tá todo mundo acreditando na passagem. E é assim, mas né? Se o torcedor não acreditar, quem é que vai acreditar, né, mano? Lógico, até porque os últimos campeões, né, foram realmente os clubes da Europa que foram para lá. Sim. Se não me engano, desde 2012, né, que foi o Corinthians, depois só deu Europa, ou teve América do Sul? Não, o Inter foi... Não, nenhuma. Nenhum sul-americano ganhou. Só a Europa. O último sul-americano que ganhou foi o Corinthians. Pois é, então, aí imagina-se que vai ser a final. O sul-americano é que não foi a final. Sim. Sim, fora isso, mas enfim, imagina-se que seja mesmo real, tá no bom momento, e aí vamos ter Vinícius Júnior. O Fábio vai falar com o técnico se ele vai botar Mateuzinho ou Varela para marcar. O Zinho também, o Zinho tem muita intimidade lá, tem certeza que vai mandar um recadinho para alguém lá. Se tem torcedor do Flamengo que tá preferindo colocar os dois. O Varela e o Mateuzinho. E o próprio Vinícius, né? E o próprio técnico também. E o Mateuzinho. Chegada ao aeroporto, a gente vai fazendo o nosso debate por aqui, enquanto você vai vendo as imagens daí da cidade do Rio de Janeiro com os batedores. Esse é um bom ponto, né, Ozinho? Esse ponto de laterais, de como é que joga, mas eu vou insistir na questão, assim, o João Gomes faz muita falta para marcação, mas da mesma maneira, se você coloca dois laterais marcadores, né, um exemplo, se ele escolhe jogar com o Felipe Luiz e com o Varela, talvez ele tenha uma outra questão para resolver, porque esses jogadores do Flamengo, eles são acostumados pela direita, com um lateral que sobe mais, que é o Rodinei, até o final da temporada passada, né? Então, como é que é essa equação? Aí, ó, por onde passa tem torcedor querendo dar um tchauzinho ali pro ônibusinho, mas eu quero te ouvir sobre o time também. Eu acho que você tem que abrir seu microfone, hein? É aqui? Não, então peraí, então vamos ajeitar o Zinho, vamos colocar o áudio dele, ok, Fábio? E enquanto isso você pega daqui, porque eu quero te ouvir, né? A zaga exposta, o lateral que sobe, o zagueiro que dá um grito no volante e fala, fica! Daniel, assim, a gente está mirando o confronto Flamengo e Real Madrid, né? Isso que você está perguntando.
Então, antes tem um jogo ali, não, assim, né? mas a gente falou com relação ao Vinícius, né? Então, assim, eu acho que o Flamengo poderia ter um pouco mais de audácia, por exemplo, na semifinal. Porque eu imagino que, né, o Flamengo, como o Zinho falou, o Flamengo na semifinal a gente olha como favorito. Na final, se vier a passar com o Real Madrid, isso toma um outro corpo. Então, se você olhar para uma semifinal onde o Flamengo vai propor o jogo, onde o Flamengo vai precisar atacar mais de repente, a gente sabe que o Mateuzinho ele tem um poder ofensivo maior, que o Ayrton Lucas tem um poder ofensivo maior, que com o Felipe Luiz você ganha na saída de bola, na qualidade de passe, é um jogador que protege, assim, que não tem tantos avanços ofensivos, se preocupa um pouco mais na questão de marcação, assim como o Varela. Então, essa que é a dúvida do torcedor do Flamengo e da nossa também. Sim. Se o Vitor ele vai colocar o mesmo time na semifinal e na final, se ele vai olhar para os adversários. Então, assim, na semifinal eu tenho que jogar com os laterais mais espetados. Ontem ele já testou o time? Porque vai jogar ou se ele vai, ou se ele vai optar pelo Felipe Luiz, segurar um pouco e abrir o Mateuzinho. Vamos pensar. Mas você acha que o Mateuzinho... Ele tem tempo para preparar o time até a primeira partida do Mundial? Ele não tinha tempo nem para mudar a movimentação do jeito que ele fez, Também acho. Por isso que eu concordo com o Zinho quando diz que se o jogador tem uma memória tática do que tinha sido feito e tinha conquistas, dá para repensar nisso, né? De repente, porque é o seguinte, o futebol não é feito de um líder só, né? Tem vários líderes dentro de um grupo. E esses líderes podem se aproximar do treinador e conversar. Sim. Se é que ele pode também ser aberto a esse tipo de diálogo, porque no Corinthians a reclamação é que a falta de diálogo acontecia a todo momento. Pascoalzinho, a gente recebeu esse recado que a Dani leu, de um torcedor comparando ao trabalho do Paulo Souza, do Domi, e isso acontece, né? A gente acaba acompanhando algumas movimentações de torcedor do Flamengo, e isso não é um torcedor, são alguns torcedores, não vou falar, né? Milhares, porque não. Mas, assim, são muitos torcedores que fazem essa colocação. Então, assim, bom recado não é. Sabe, Pascoal? É lógico que você não pode só escutar o torcedor, mas o torcedor, ele acompanha o time, ele tem paixão, tem uma série de fatores envolvidos. Mas quando você tem uma parte da torcida comparando o seu treinador para trabalhos que não tiveram sucesso, você tem que olhar com um pouco mais de cuidado. Eu falo olhar assim, o treinador, né, ter esse reconhecimento de que algo não está certo, a diretoria de posicionar, sabe? Isso não é um bom recado, porque os trabalhos desses caras que estão comparando você não foram trabalhos bons. E os jogadores também, do que você acha que você vai tocar no assunto dos jogadores terem essa conversa com o treinador. Muito legal, porque o Flamengo sai para o Mundial de Clubes sem ter aquela segurança que tinha nos dois outros campeonatos que disputou. Exatamente. Em 81, puxa vida, né? Nem vou falar, né? Em 81, só que um rapaz lá com a camisa 10, que quando ficava ruim, dava nele que ele resolvia. Que era o Zico. Aí você vai pensar o seguinte, no último, em 2019, tinha, primeiro, um treinador que a torcida tem confiança até hoje. Sim. E um time que não passou vergonha. Não foi campeão, mas teve prorrogação. Aí quando precisou do banco, não tinha muitas peças. Agora tem de reposição. O Flamengo aprendeu com isso também, então, a diretoria contratou. Mas não sai com a torcida tão confiante como saiu das outras vezes. Até porque em 2019 havia uma proximidade ali também das conquistas, né? De Libertadores e de Campeonato Brasileiro no mesmo lugar. Rafa, era você mesmo que eu ia chamar, porque eu quero que você localize a gente aqui. Já é Ayrton Senna aí? Não, ainda complemente, não, né? Tá? O que você ia dizer, por favor. Da Estrada dos Bandeirantes é muito longo, né? Até brinquei na última transmissão com o Alex Senga naquela semana da Libertadores. São 15 quebra-molas ou lombadas aí em São Paulo, né? Então só isso já atrasa bastante o deslocamento de toda a delegação nos dois ônibus, fora os batedores. Ainda está a delegação do Flamengo na Estrada dos Bandeirantes, a pista mais curtinha ali, né? Quando chegar até a Salvador Allende, começa a ser a pista quádrupla e depois também mesmo vale para a chegada da Bela do Bueno e também a linha amarela. Não passou nem o Parque Olímpico ainda, eu tô achando que já está lá na Ayrton Senna. Falta muito. É só um detalhe que eu acho que vale a pena para acrescentar na discussão. Observem uma coisa, o Jorge Jesus, e o Pascoal fez essa referência, deixou uma estrutura de jogo montada com o entendimento pleno dos jogadores, chamada memória tática, todo mundo sabe disso, é uma opinião unânime, não tem muito como debater. Só que se você observar bem, de lá para cá, os técnicos brasileiros que o Flamengo teve, eles não desafiaram muito essa característica já construída com o português. O Rogério Ceni, o Renato Gaúcho e o Dorival Júnior fizeram os seus ajustes, implementaram suas
características, seu modelo de jogo, em alguns aspectos muito finos, mas mantiveram a estrutura de jogo mais ou menos desenhada pelo Jorge Jesus. Os técnicos que tentaram imprimir a sua metodologia naufragaram, foram os estrangeiros, o Domi Torren e o Paulo Souza. Se o Vitor Pereira quisesse ser o terceiro dessa lista, é um direito dele, mas a inteligência manda que ele faça o contrário, né, Dani? Eu vou até jogar essa bola no Mauro. Essa história mas ele chegou lá, eu acho que não sei, acho que diferentemente. Quando chegou o Paulo Souza, parecia que a própria diretoria queria dar uma mexida, até para renovar o elenco, inclusive. Era um papo assim, tem a carta branca, faça o que você quiser, precisamos dar uma mexida e tal. Bom, ele foi lá e eu acho que mexeu demais o doce lá e não deu certo, e fez umas coisas que realmente não deveriam, enfim... posicionamentos. Ele acaba desrespeitando características básicas do time do Flamengo, dos jogadores. Agora, o Vitor Pereira também chega um pouco com essa necessidade, porque assim, não, mas já tem uma memória tática, então vamos jogar igual o Jesus e tal. Ele vai querer botar um dedinho. Só que é perigoso isso, realmente é perigoso, porque assim, o que precisa mudar? Tem que saber aonde precisa, o que precisa, a idade dos jogadores hoje, quais saíram, quais chegaram, mas enfim, aquela turma lá da frente é a mesma, agora tem o Pedro jogando com o Gabigol, mas ele, depois de todo o discurso que ele fez no Corinthians durante um ano, olha, se eu tivesse jogadores mais jovens, eu faria desse jeito, eu gosto de jogar pressionando, pressão alta, etc. Ele vai ter que fazer isso lá. Não dá para ele chegar lá e falar assim, o que o Dorival estava fazendo, estava nota 8 e eu vou só dar aqui o meu jeitinho, que ele falou, pintar só um pedaço da casa. Você vai pintar um cômodo por vez. Um cômodo por vez, era isso. Mas que seja por vez, por isso que eu falo que a temporada é longa. Ele pode sim mudar de ideia e não querer mais dupla de Gabigol e tal, mas é tudo com a temporada. Sim. Agora tá muito em cima, gente. Agora tá muito em cima. E agora ele precisa ganhar até para poder ter tempo para fazer essas mexidas, né? E é o principal título do ano, né? Você ganha um Mundial, só que já tá muito no começo. Você pode ganhar depois de... O torcedor do Flamengo ganhando aí não quer só isso. Ao contrário, aí vai aumentar. Pô, se ganhamos o Mundial, imagina, vamos ganhar Libertadores, Brasileiro, enfim. Mas é o mais importante do ano. É que antes agora inverteu, né? Por causa da pandemia, etc., um calendário, Copa... porque se esperava o final do ano, quem ganhasse Libertadores e buscar o Mundial, que seria a glória. Só que agora já começou com esse título importantíssimo, ele não tem muito tempo, aí eu acho que também não dá para inventar muita história, não. Talvez ajustar ali, eu concordo com o Zinho desde ontem, quem gosta de discordar do Zinho é o Pascoal, ajustar a marcação, botar o Everton Ribeiro, o Everton para ajudar um pouco mais, se o Arrascaeta não está voltando. Acho que o Gabigol, por exemplo, tem sido meio exemplar. Se pedir para ele voltar, ele vai voltar. Eu acho que ele tá com esse pique. Não acho que seja o papel do Pedro voltar lá da zaga, acho que não faz sentido, enfim. Mas o Gabigol pode fazer essa ajuda. Mas dá para uma corridinha no volante. Não, a corridinha até o meio-campo ali e tal, para ele se posicionar. Sim, agora, o Everton pode fazer isso e sabe. O Gabigol parece que se dispõe a fazer isso. O Arrascaeta meio que fechando o setor, não correndo atrás de lateral, não é a cara dele, né? Então, é esse tipo de acerto. Porque senão a gente vai ficar falando o tempo todo e ele já foi embora. Mas agora não vai dar porque o João Gomes foi embora. Mas foi, e daí? Entendeu? Eu não sei, eu acho que os clubes venderam muito mal, já estou começando a chegar a essa conclusão, porque o Palmeiras tem saudade do Danilo, o Flamengo tem saudade do João Gomes. O Palmeiras tem também do Scarpa. Então por que vendeu, gente? Para correr atrás? O Rodinei não podia ter ido embora. Caramba. O Rodinei quis ir embora, né? Então, mas tem isso. O Danilo também quis, provavelmente o João Gomes também, né? O João tinha até 2 propostas, ele que escolheu. Não dá, agora tem que acertar sem ele. Não tem ninguém dessa característica? Talvez não, dessa pegada, a importância que ele tinha ali de marcação. Mas é corrigir com posicionamento, né, irmão? Posicionamento dos outros, porque tem muita gente boa lá ainda, hein? Exatamente, é isso. Assim, o Flamengo tem, a gente fala, o elenco é muito forte. Então você tem o João, que tinha uma característica, né? E aí, às vezes, a gente escutava assim, o bom mesmo é o Thiago Maia, né? Sim. E só que assim, mas Você tá de prova que eu sempre é isso, do João. entendeu? Assim, não que, né,
Mas não dá mais pra ser viúva do João, né? Não dá mais pra ser viúva do João. Então, assim, vamos resolver a parada agora, sem assim, ele. O Flamengo hoje não tem um jogador das características do João Gomes. Isso tá claro e a gente percebe nas movimentações, na marcação do Flamengo. Então, quando você não tem o jogador e aí, né, dentro do seu elenco como um todo, você tem jogadores, você tem bons jogadores, então se corrige no posicionamento, né? Então, assim, como o Zinho falou, você aproximar um pouquinho mais do Everton Ribeiro, você aproximar um pouquinho mais do Gerson, você diminuir. Eu acho assim, o Gabigol, ele é, como você falou, Mauro, ele é um jogador que é exemplo, né? Ele tá se movimentando por todas as partes do campo. É muito legal. Mas eu acho que talvez essa movimentação seja porque o time não tá tão arrumado. Sabe a impressão que eu tenho do Flamengo, Mauro, é que os jogadores não sabem exatamente o que fazer e todo mundo quer fazer um pouco a mais do que é devido, e isso acaba sobrecarregando. Eu vejo o Arrascaeta se movimentando pelo campo por setores que ele não se movimentava, o Gerson como um segundo volante, muitas vezes ele abre, tem que marcar o lateral lá no lado esquerdo, ele faz jogadas de ponta esquerda. O Everton Ribeiro, muitas vezes ele fecha para o meio, vem marcar quase como se fosse um primeiro, segundo volante. Então, são pontuações que o Vitor Pereira vai ter que fazer. Vai ter que corrigir. Eu acho que nesse momento é importante ele escutar o grupo. Porque assim, você fala, não vai ficar à mercê de jogador, ficar escutando o jogador. Esses jogadores, assim, o torcedor do Flamengo tem essa certeza. A maioria deles, não todos eles, os caras são competitivos, eles são vitoriosos e eles têm um recado a dar. Eles tentaram fazer isso com o Paulo Souza, Dani. Muitas vezes escutava o Paulo Souza ir na entrevista e falar assim, os jogadores não estão entendendo o que eu estou tentando passar. É difícil você imaginar isso de um Felipe Luiz, de um Gabigol, de um Arrascaeta, esses caras não terem entendimento do que um treinador quer passar. Sim, mas quando o Felipe Luiz fala isso, quem mais falou? Foi o Felipe Luiz? O Felipe, Felipe e o Gabi. Não, porque assim, o Paulo Souza falava que os jogadores não estavam entendendo. Agora foi ao contrário, né? Os jogadores deram recado. Estão dando recado. Então eu acho que o Vitor pode escutar. E não é um recado que os jogadores estão mandando no treinador. É porque os caras querem ganhar, os caras sabem a importância desse título para eles e para o clube. E eu acho que seria muito bom essa conversa. Ô Zinho, e aí, Zinho? Como é que resolve essa equação enquanto a gente está vendo aí? Partiu Marrocos, hein? Hashtag ESPNFCBR. Você vem com a gente, vai mandando sua mensagem. Porque também tem o seguinte, chegou uma mensagem aqui, Zinho, do Urubu Alucinado. Ele fala assim, ó, Dani, também, se for para deixar jogar pela memória tática da época do JJ, não precisa contratar treinador caro. O problema é que esse time envelheceu.